E dando sequência, agora eu vou passar a palavra para a doutora Cristina Nardes, para dar uma pequena fala para nós. Doutora Cris, jornalista, fundadora da Rede Governança Brasil, por favor. Obrigada. Olá, vocês me escutam, pessoal? Sim? Boa tarde a todos. Bom, cumprimento a doutora Fabiana aqui, cumprimento os demais. É uma honra estar aqui hoje, podendo falar sobre esse tema que é tão caro durante a minha trajetória, que já trabalho com governança e compliance tem 15 anos, apesar de ser jornalista. Eu acho que o compliance serve em muitas áreas, não só dentro da advocacia, e eu fui me especializando nessa área e hoje eu acho que eu engano bem, viu, como advogada. Mas admiro muito o trabalho dos colegas advogados, eu acho que complementa quando a gente traz a comunicação justamente para que a gente possa internalizar e discernir algumas coisas como códigos de ética, conduta, que trazem aí a necessidade dentro do compliance. Mas hoje a gente veio falar sobre a Agenda 2030, sustentabilidade, e é um tema que eu tenho já uma trajetória, um trabalho, eu queria compartilhar com vocês, aproveitando que o ministro Nardes já trouxe aí algo mais a nível Brasil, a nível mundial, eu gostaria de trazer alguns insights sobre o Distrito Federal, que é uma área que eu venho aí trabalhando, venho estudando, e eu estive em 2019 como secretária de Governança e Compliance aqui e tive uma experiência fantástica e muito desafiadora. E quando a gente fala de governança e fala de compliance, hoje, quando a gente vê o cenário atual político de escândalos, né, a gente tem aí a questão do Banco Master, BRB, que nos levam à reflexão de até onde os nossos mecanismos de controle dentro do GDF estão de fato funcionando. E aí a gente não tem como falar de governança, ODS, Agenda 2030, sem lembrar do ISD. E aí eu trago aqui a pauta do ISD público, que é um tema pouco difundido. A gente fala muito do ISD, bolsa de valores, mercado, mas e o ISD público, aonde no centro da tomada de decisão a gente precisa colocar o cidadão, as pessoas. E, afinal de contas, quem é que deve ser valorizado dentro do ISD? De fato, a gente tem que entregar valor público para a sociedade. E quando a gente trabalha esse tema, a gente olha e faz uma análise, né, da própria Agenda 2030 no Distrito Federal, e eu trouxe alguns números aqui, a gente percebe que a gente teve alguns avanços. A gente teve avanço na educação, na saúde, na água, no saneamento, mas a gente continua tendo problemas graves na parte de redução da desigualdade, da pobreza, das cidades sustentáveis, e aí entra a questão da expansão desordenada do Distrito Federal, ausência de governança e muita burocracia e ineficiência do Estado. E para quem não sabe, o ODS 16 é o ODS da governança, onde traz justiça e paz, e é o ODS que eu mais defendo, inclusive, né? E dentro do Distrito Federal a gente pode fazer um resumo dizendo que o problema não é de ausência de recurso ou orçamento para a entrega dessas políticas públicas para a sociedade. O nosso problema no DF é justamente o ralo de corrupção, e o que a gente não consegue fazer é administrar bem o recurso. Fraude, corrupção, ausência de sustentabilidade, e aí quem acaba pagando um preço caro é o cidadão. A gente pode dizer que o Distrito Federal ele pode ser, sim, uma referência em ODSs na Agenda 2030, agora não mais, parece uma agenda longa, né, distante, mas a gente já está praticamente em 2030, o futuro já é a Agenda 2030, então a gente já precisa começar a falar de uma agenda mais a longo prazo, mas eu entendo que para tudo isso, pessoal, não existe outra forma se a gente não falar atualmente de combate à corrupção, porque orçamento existe, recurso existe, profissionais capacitados no GDF a gente sabe que tem. Mas se a gente continuar utilizando o nosso recurso sem sustentabilidade financeira também, vai continuar sendo ralo de corrupção. E quando a gente fala de esperança,
né, que eu acho que a professora trouxe muito a esse tema, e é uma bandeira que eu e o ministro Nardes nós carregamos. Eu entendo que a única maneira de a gente trazer esperança e trazer esse valor público para a sociedade que a gente precisa entregar é justamente implementando uma política de governança e compliance eficiente aqui no Distrito Federal, coisa que a gente não tem. Em 2019 eu tentei fazer esse trabalho, mas infelizmente não era o momento do governo. O governador não estava preparado para isso, ele tinha outros interesses, eu acabei não conseguindo dar sequência ao meu trabalho, e eu entendo que chegou o momento, talvez, desse cenário todo que tem nos mostrado o quanto o Distrito Federal está carente de mecanismos de controle, de compliance, para a gente olhar de novo para essa pauta como algo prioritário. Né? Não só como uma pauta de uma campanha minha, de uma pré-campanha, mas como uma pauta de Estado, uma pauta de governo. E eu entendo que um dos maiores desafios também do Distrito Federal é a gente reduzir a desigualdade. O que a gente tem visto é um cenário de muita desigualdade, eu entendo que vai ser o nosso maior desafio também. E já para encerrar minha breve fala, então, lembrando que o ISD público, ele visa a entrega de valor público para a sociedade, onde o cidadão deve ser beneficiado, e hoje o que a gente vê é que a Agenda 2030 não conseguiu atender todas as metas, e que essas metas não sejam só metas, elas sejam de fato entregues, a gente precisa ver resultado, e resultado com entrega de políticas públicas eficientes. E eu gostaria só de finalizar trazendo aqui um contexto de que, se no GDF eu não tive a oportunidade de trabalhar com governança e compliance, quando a gente tem a oportunidade, pega um líder que está, de fato, querendo fazer a diferença, gente, trabalhar com governança é a coisa mais maravilhosa que existe. Dá um pouquinho de trabalho no início, mas depois as coisas fluem e a gente começa a ver os resultados. Como o ministro mencionou anteriormente, nós temos um projeto social na nossa instituição sem fins lucrativos, chamado Pronagov, que é o Programa Nacional em Governança Pública, onde nós já atendemos 431 municípios, prefeituras, de forma gratuita. Quando o prefeito levanta a mão e pede ajuda, o líder quer fazer algo diferente, a gente consegue. E dentro desse cenário de municípios que pediram ajuda para que a gente implementasse governança, ODS, a gente tem um município de Arinos, que quando a gente olha para Arinos, a gente sente a esperança, a gente sente a luz no fim do túnel. Um município que tem 15 mil habitantes, que implementou governança, implementou compliance, pessoal, conseguiu dar uma reviravolta naquela gestão. E com isso, eles conseguiram comprovar para alguns investidores do mercado privado e receberam um aporte financeiro nesse município pequenininho que fica aqui em Minas, a 3 horas, um aporte de 2 bilhões de reais. Por que será que esse município foi escolhido? Porque eles comprovaram que eles tinham governança. Isso traz segurança jurídica, confiança, credibilidade, que é o que qualquer instituição pública precisa. Organização, transparência, ficha limpa. E se eu conseguir comprovar que Arinos, de fato, poderia ter recebido aquele aporte, hoje Arinos sobram vagas de emprego, é o município pequeno que mais cresce no Brasil, segundo a revista Veja, de um trabalho, de uma mentoria, de um programa gratuito que começou há 5 anos atrás. Basta querer, mas tem que querer, porque a única forma de implementar governança e compliance é se o líder, de fato, quiser. É ele que dá o tone off the top, né? Quem trabalha com compliance sabe disso. E o tom do topo, ele só é possível quando esse líder estiver à frente dessa jornada. O prefeito de Arinos esteve, recebeu esse aporte de 2 bilhões de reais e o município hoje é um celeiro. E eu quero isso também para o Distrito Federal. E para encerrar, eu entendo que dessa forma, se a gente conseguir implementar uma política que funcione aqui no DF, aparando as arestas de tudo que a gente tem visto que não está funcionando, a gente vai conseguir fazer com que Brasília não seja só uma referência nos ODS, na Agenda 2030, mas seja um Distrito Federal que vai entregar valor público para a sociedade. Que no final das contas, no final do dia, é isso que o ISD tem que se preocupar, entregar valor público para a sociedade, dando aí sim mais esperança, que é o que a gente precisa. E eu amo muito essa cidade, tenho um carinho muito grande, e estou aqui batalhando para trazer esse assunto
para os nossos advogados, porque é uma pauta que a gente precisa olhar com muito carinho. A solução existe para o Distrito Federal, só que as pessoas só batem, só criticam os políticos e ninguém está apto para trazer uma solução. A gente precisa pensar em solução e alternativas para resolver o problema. E os advogados sabem fazer isso melhor que ninguém, que é trabalhar com governança e compliance. Então, parabéns pela iniciativa de pautas como essa, dos ODSs, que é isso que a gente precisa para o nosso Distrito Federal. Muito obrigada, doutora Fabiana, pela oportunidade. Nós que agradecemos, Cristina, pela tua colocação aqui e trazendo, infelizmente, esses índices, tristes índices, né, dos problemas sociais da nossa querida Brasília. Nós, conterrâneas, gaúcha também, e que amamos Brasília, né? Então, muito obrigada pela tua colocação.